paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja de vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto em Daniel, capítulo 1, que nós já chegamos em Daniel. Vamos começar este culto aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, de verdade. Aqui tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinal, Minas Gerais, nação Brasil. Culto nessa tarde, 3/10/2025, sexta-feira, outubro. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo, sexta-feira, 3/10/2025, outubro. O livro de Daniel. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Capítulo 1 de Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor Jeová entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Jeová, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa de tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que lhe trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebo, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruído em toda sabedoria, sábios em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azaria. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e Anania o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azaria o de Abednego. E Daniel sentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho com que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Jeová a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque verei ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Anania, Misael e Azaria: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legume a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vire te haja com teus servos. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, aparece o seu semblante melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes davam legume. Ora, a estes 4 mancebos Jeová deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Está vendo? É Jeová que dá entendimento para quem o busca, para quem o teme, para quem é fiel com ele. Quem não é fiel com ele, Jeová não dá sabedoria de jeito nenhum. Quem não é fiel com o Criador, quem não devolve os dízimos ofertas, quem não vem à igreja, quem não pratica a palavra, esses aí não recebem vitória não, viu? Presta atenção. Ora, a estes 4 mancebos Jeová deu o conhecimento, tá vendo? Jeová dá conhecimento àqueles que obedecem a ele, meus irmãos, tá vendo? Igual eu obedeço, por isso que eu tenho conhecimento, coisa que vocês não têm. E a inteligência, eu também tenho conhecimento, inteligência, em todas as letras, que eu já falei
tem que aprender a conhecer a letra, né? Falar todo mundo fala, mas eu quero ver letra, igual que conhece, igual o Criador deu entendimento para ele conhecer letra e sabedoria. Aqui também eu tenho. Eu tenho conhecimento, inteligência, letra, sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Isso aqui também eu tenho visão e sonhos também. Tudo isso o Senhor dá para quem obedece. Continuaria ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Anania, Misael e Azaria, por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Tá vendo? É isso que o Senhor faz com quem é fiel a Jeová. Daniel foi fiel a Jeová e Nabucodonosor livrou Daniel e os seus outros jovens que obedeceram ao Senhor, que não negaram a Jeová, que não negaram o Criador, que não negaram o Pai naquela época. E Nabucodonosor, que era o outro rei que tomou Jerusalém, né, que é o rei da Babilônia, ele livrou Daniel e tratou Daniel bem e os jovens bem. É isso que o Senhor faz. O Senhor só abençoa os fiéis. Igual a minha vida, que o Senhor só abençoa a minha vida. O Jeová usa pessoas de outra nação para ajudar a minha vida. É assim que acontece. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva, Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e os dizimistas e ofertantes desta obra, que eu te peço, amém e amém. Até o próximo culto da noite, estarei de volta com força completa. Até lá.